Será que uma ampola de Deposteron é seguro? Pode ser considerado um TRT? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que atende diariamente pessoas que querem melhorar sua saúde, seu desempenho e sua composição corporal. E eu estou aqui para te dizer definitivamente, uma Deposteron por semana é uma boa TRT? É seguro? É isso que vamos falar nesse vídeo completo. E aí a gente vai precisar entender que eu estudei muitos anos e coloquei em prática muito dos meus conhecimentos aqui para conseguir trazer um conhecimento que completo para você. E o que é que eu peço que você me deixe? O like nesse vídeo, porque isso aqui me faz entender que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida, e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A gente traz tudo aqui sobre esse universo hormonal, universo metabólico, universo da suplementação e tudo que tange ao fitness, tá certo? Então vamos lá. Antes de tudo, antes de falar de Deposteron, vamos falar aqui o que é que seria uma TRT, uma reposição de testosterona, porque TRT é o quê? Uma sigla. Sigla para quê? Terapia de reposição de testosterona. E muitas pessoas confundem o que é que significa na verdade. Pois bem, um homem normalmente saudável, jovem saudável, produz o quê? Em média de 5 a 10 miligramas de testosterona por dia. O que equivale aí a mais ou menos 35 a 70 miligramas de testosterona por semana. Pega esses números, tá bom? Bota na tua cabeça. Vai fazer sentido. E isso faz com que a testosterona desse homem circule ali por volta de 400 a 800 nanogramas por decilitro. Testosterona total. Eventualmente você pode ver também a testosterona livre, mas vamos falar aqui de testosterona total. Beleza? Beleza. E aí o que é que acontece? Né? Quando você vai fazer uma reposição, você quer colocar esses níveis de testosterona dentro do parâmetro fisiológico. E para isso, lembre-se daqueles números. É de 35 a 70 miligramas por semana de testosterona. Tá certo? Beleza, beleza. Então vamos lá. Entendido essa primeira parte, vamos para outra parte. Deposteron. O que é o Deposteron afinal? É o cipionato de testosterona. Se você já tinha ouvido falar de Deposteron, que eu imagino que já tenha, coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a sua percepção sobre o Deposteron, se você já usou, se não usou, se você já tinha lido, se você teve medo, não teve, para eu saber aqui qual é a tua ideia sobre esse tipo de hormônio e se, né, no final do vídeo também quero que você comente se era parecido com aquilo que você tinha, o que ficou na tua cabeça, beleza? Então vamos lá, Deposteron. É o cipionato de testosterona. Cipionato de testosterona. É um éster de testosterona, ou seja, é uma estrutura, né, que está relacionada ali ao quê? A liberação de testosterona no teu organismo. Onde o éster cipionato é basicamente o quê? Uma testosterona junto com o ácido cipiônico formando o éster cipionato de testosterona. Para que é um éster? Para que funciona o éster de testosterona? Serve para que aquela testosterona, quando injetada no teu organismo, não vá ser liberada de forma rápida. O éster faz com que a testosterona fique ali armazenada e gradualmente vai entrando na tua corrente sanguínea. Então, para a testosterona ir para a tua corrente sanguínea, o éster tem que ser quebrado, tem que ser clivado. Então, se eu tenho um éster, né, onde eu tenho uma cadeia carbônica longa, eu vou ter o quê? Uma dificuldade dessa testosterona passar para o organismo. Beleza, entendido. Então, cipionato de testosterona é nada mais, nada menos do que um tipo de testosterona, um éster de testosterona. E é isso que é o Deposteron. Beleza. E qual é a concentração que tem no Deposteron? Porque eu sei, Gabriel, que Deposteron é usado para reposição de testosterona. Só que eu tenho dúvida se uma ampola seria o que é adequado para reposição. Bem, a cada ampola, tá certo? Geralmente o cipionato de testosterona, o Deposteron, você compra uma caixinha com 3 ampolas, tá certo? Então aquele valor que você paga ali são por 3 ampolas, beleza? Cada ampola tem 200 miligramas em 2 ml. Então, cada ml de Deposteron tem o quê? Tem 100 miligramas. Então, cada ampola tem 2 ml, o que dá equivalente a 200 miligramas de testosterona. Mas de cipionato de testosterona. O cipionato de testosterona, como eu falei, é um éster de testosterona. Então, é a mistura da testosterona com o ácido cipiônico. Quando a gente tira o peso do ácido cipiônico, em 100 miligramas de cipionato, a gente vai ter 70 miligramas de testosterona. 70! Aquele número que você falou anteriormente, Gabriel! Isso. Então veja bem, cada 100 miligramas de cipionato tem 70 miligramas de testosterona pura, que é o que é equivalente ao que um homem jovem saudável produz.
sendo aqueles 70 miligramas em média por semana, considerando 10 miligramas por dia. Ah, então se eu quero deixar esse homem com a dose fisiológica, com a dose saudável, normal para ele, eu daria então 100 miligramas de cipionato por semana. 100 miligramas de cipionato por semana seria o quê? Meia ampola de Depo-Testosterone. Então o que é que seria fisiológico para um homem? Meia ampola de Depo-Testosterone. Ou, né, o que é mais usual, que muitas pessoas fazem, uma ampola a cada 14 dias. Uma ampola a cada 14 dias, 200 miligramas em 2 semanas, que é o equivalente ao quê? A meia ampola por semana, que seria o quê? 100 miligramas por semana. Beleza? Seria possível fazer das duas formas, tá bom? A gente vai até comentar em outro vídeo, talvez, as vantagens e desvantagens de cada modo de administração, mas na prática é isso. No global é isso. E aí que eu preciso que você raciocine. Se para eu deixar essa testosterona desse homem em dose fisiológica, eu vou usar meia ampola por semana ou uma a cada 14 dias, se eu usar uma ampola por semana, o que é que eu vou estar dando para esse indivíduo? O dobro da dose fisiológica de testosterona. Então eu estou fazendo com que esse indivíduo circule com o dobro de testosterona que um homem naturalmente produziria. Ah, então uma ampola seria uma dose suprafisiológica, Gabriel? Sim. Seria então considerado uma TRT? Não. Por quê? TRT, meu amigo, é você repor a testosterona e deixar em dose fisiológica. E TRT é para quem precisa. Você não vai fazer um TRT numa pessoa que tem uma testosterona fisiológica. Ah, eu tenho uma testosterona de 600, quero colocar ela para 2.500. É uma TRT que eu estou fazendo ou você não está fazendo TRT? TRT é uma coisa, TRT é reposição. TRT é você ter uma testosterona de 200 e botar para 600. O que você está querendo fazer é uma dose suprafisiológica de testosterona. Daí você vai ter uma série de riscos associados. A gente não vai entrar aqui, né, falando de quais os riscos exatamente, tá certo? A gente vai pontuar, mas existem riscos. Porque o que acontece? A gente tem risco quando a gente fica com a testosterona baixa e quando essa testosterona está alta demais também. O que é que a gente tem de benefício principal quando a testosterona está fisiológica? Entre 400 e 800 nanogramos por decilitro. E se a gente coloca uma ampola de Depo-Testosterone por semana, a gente está colocando o dobro da dose fisiológica de testosterona. E aí o que é que a gente tem? A gente tem uns potenciais riscos e tem também um potencial benefício de aumento de ganho de massa muscular. Então o indivíduo que usa uma ampola por semana, ele tem um potencial benefício de aumento de massa muscular? Tem. É um negócio gritante? Não é. Não é. Mas ele também sofre o quê? Um potencial risco, tá certo? Então ele pode, por exemplo, desenvolver espinhas, pode ter queda de cabelo, pode ter, né, processo ali, se ele usar por longo prazo, de dependência. Ele pode ter prejuízo na sua fertilidade. E o que a gente sabe que pode causar mais prejuízo, principalmente naquele uso que é de longo prazo, uso crônico, prejuízo cardiovascular. Inclusive, eu vou fazer um vídeo específico sobre danos cardiovasculares causados por esteroides anabolizantes. Mas o que é que eu quero dizer aqui? Que uma ampola de Depo-Testosterone por semana não é uma dose absurdamente alta, beleza? Mas também não é algo isento de riscos. Não pode ser considerado um TRT, então não vá ficar querendo dizer que está fazendo TRT, se não está. Porque você vai ver, TRT tem uma série de benefícios, quase não tem risco. Sim, reposição quando bem indicada para uma pessoa que tem deficiência. Agora, usar dose suprafisiológica tem uma série de riscos. Você está usando uma dose que é o dobro do que é o quê? Do que é fisiológico. Gabriel, eu não estou sentindo nada. Veja bem, você não está sentindo nada, não quer dizer que você não tem problema algum. Muitos dos colaterais, inclusive o prejuízo cardiovascular, só vai ser sentido na prática quando você tiver um infarto, por exemplo. Então é preciso avaliar muito bem para entender qual o risco que aquele indivíduo tem e entender o benefício que ele vai ter sempre para fazer qualquer terapêutica. E jamais utilizar nada por conta própria. Esse tipo de conteúdo você vê em todo lugar? Não vê. Então lembre-se, né? Deixar o curtir e se inscrever no canal, tá bom? Então assim, é preciso avaliar sempre o risco e o benefício. Entender que, por mais que você não sinta nada, muitos dos colaterais são insidiosos. Como, por exemplo, Gabriel, eu consigo ver se eu estou com um prejuízo no meu colesterol, eu sinto alguma coisa? Não sente nada. Você consegue ver com o exame. Gabriel, eu consigo ver, por exemplo, se a minha pressão está alta, eu consigo sentir alguma coisa? Você não sente nada. Você só vai ver se você tiver algum agravo de saúde decorrente da pressão alta. Gabriel, eu sinto alguma coisa se o meu coração começar a passar por um processo de remodelamento patológico, com morte celular do coração? Não vai sentir nada. Você só vai sentir quando você tiver em um grau mais avançado de insuficiência cardíaca. Então é preciso que você tenha uma avaliação seriada, entenda qual é o ponto que você está e aonde você quer chegar e o que você está exposto a passar. Da mesma forma, a fertilidade.
Você não se preocupa agora, mas quando for ter filho, e aí? O que é que vai fazer? Né? Você precisa entender o risco que você está sofrendo para também não ficar comendo bola dentro desse caminho, tá bom? Ah, Gabriel, eu entendi aqui sobre deposteron. Entendi sobre deposteron. Existem outros tipos de testosterona que podem ser usados? Tem uma bem conhecida, a Durateston, que é um blend de testosterona. Vou deixar aqui um vídeo que vai te mostrar o quê? A comparação entre deposteron e Durateston. Te espero lá e um grande abraço.